Henrique Aleixo e esse é o Insider UX, o podcast de simulação da Fundação Internacional de Negócio. Fundação essa que há mais de 20 anos promove simulações de organismos nacionais e internacionais. Temos conosco como convidados Daniel Bernardino, presidente do Inclub Marista de Criciúma e S8 no ano de 2020. Temos também Lívia Fontinelli, estudante de Direito na Universidade de São Paulo e membro do G8 em 2020. Temos conosco como entrevistadores Emiliano Lopes Amorim, fundador e presidente do Conselho Consultivo da Fundação Internacional de Negócio. Temos também João Marcelo, estudante de Direito na Universidade de Brasília e membro do G8 em 2019 e 2020. Temos também Tiffany Jarjô, membro do G8 em 2019. Muito boa noite a todos e convido então Emiliano Lopes Amorim para fazer sua primeira pergunta. Boa noite, Aleixo. Boa noite a todos. Oi, Lívia, oi, Daniel, Tiffany, João Marcelo. Satisfação estar aqui com vocês novamente, né? Eu acho que como é a primeira edição, né, do nosso Inside Moon, né, que faz parte do casting, né, com o I no final, mas como se fosse elencando mesmo, né, casting Model UX, né, onde a gente vai justamente estar trazendo, tentando, né, levar para a galera informação, conteúdo na parte de simulação. Tem um teaserzinho que vai aparecer, né, mais à frente, mas o ponto fundamental é esse. A gente hoje tem um podcast para tudo e tem por um motivo que é muito útil mesmo, né, seja para a gente só poder estar ouvindo, ou seja realmente para você estar aprendendo. E na nossa área de modelo ainda é uma coisa muito carente, né? Tem algumas iniciativas... Está sendo gravada. Muito obrigado por ter avisado que está sendo gravada. É o aviso aqui do Zoom. Continuar. Obrigado. Né? Então, a nossa ideia é essa. Como de início a ideia principal é ter uma coisa prática, né? Eu acho que a proposta foi chamá-los, especialmente nossos dois entrevistados, né? O Daniel e a Lívia, pela experiência de delegados que eles tiveram. Né? Nos episódios seguintes, nós vamos estar conversando aí um pouco sobre experiências de organizadores, né, de simulações, seja da legislativa, da ONU, enfim, convidados muito especiais, inclusive, né, aquele merchan básico, não percam. Né? O próximo episódio vai justamente estar com a gente a Ana Rui, que é a fundadora, né, ela foi a primeira secretária-geral da primeira simulação daqui do Brasil, se não me engano, no ano de 1997, né, foi o primeiro aluno, e hoje está lá morando em Nova York, trabalhando no Pinute, né, enfim, é uma coisa bem legal. E acho que o nosso bate-papo inicial poderia até ter uma apresentaçãozinha rápida, principalmente aí dos nossos entrevistados, para a galera saber quem é quem, né? Não sei quem começa, Lívia, Daniel, qual dos dois gostaria de se apresentar rapidamente antes, falar um pouquinho da sua história de modelos. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Lívia, como já dito, eu estudo Direito na Universidade de São Paulo, glorioso Largo, né, de São Francisco, e eu acredito que eu esteja aqui hoje principalmente por causa das simulações. Comecei a simular no meu primeiro ano, acho que eu tinha 14 anos, e desde lá foi uma grande paixão por, de forma macro, poder impactar a sociedade. Também em 2019, com isso, acabei correndo muito mais atrás, ganhei as premiações, e a Internacional foi o pivô para tudo isso acontecer para mim. E eu decidi cursar Direito e cá estou. Perfeito. Daniel? Sim. Bom, eu me chamo Daniel Bernardino, residente agora em Criciúma, em Santa Catarina, um lugar muito frio, falando nisso. E queria dizer que, assim, a formulação começou em 2019, quando eu tive essa experiência com a empresa Internacional. Eu não fazia ideia do que era, na verdade, eu fiquei fantasiado pela ideia de ir para Brasília. Seria a minha primeira viagem longa, né? Então eu fui muito mais por essa vibe, mas eu nem sabia que era, sei lá, eu tava olhando para uma prata, mas na verdade tinha um ouro atrás disso, né? E daí foi aí que eu me amei, assim, foi aí que eu me apaixonei pelas simulações, né? Eu tinha muitos caminhos que eu estava direcionado, mas com a simulação eu mudei completamente. Agora eu desejo cursar relações internacionais nas faculdades exteriores, assim, é um sonho meu que eu conquistei em cima dessa empresa, assim, e eu acredito que é mais ou menos por aí, sabe? Eu gosto muito de simular, eu vejo mais como um hobby do que algo, sei lá, pro currículo, sabe?
Então, é por isso que mesmo no terceirão, mesmo com várias coisas, eu participo de toda simulação que eu posso e para mim isso é um prazer. Ah, perfeito. Bom, em tese eu tinha uma pergunta, eu acabei fazendo uma pergunta dupla, isso não estava previsto, mas a introdução natural necessária, né? Mas agora eu vou fazer a minha pergunta mesmo, inicialmente aí para a Lívia, até porque a gente tocou nesse assunto do internacional, a gente estava falando um pouquinho aqui também que vai, enfim, nos bastidores a gente estava conversando já sobre, né, que vai estar recebendo a Narui, e isso lembra que a Lívia também fez parte da nossa delegação, né, que foi para Harvard e para Yale, participar das conferências lá fora. E aí, Lívia, é uma coisa que, enfim, a galera fica muito curiosa, né? Não só, acho que de saber como é lá, mas, assim, comparando com o que a gente tem, né? Eu queria ver se você poderia conversar com a gente rapidamente sobre 2 pontos. Como é que você enxerga, por exemplo, como você sentiu a diferença da simulação de lá para um MIB final? O que você gostou? O que você acha que tem de bom lá ou no Brasil? Enfim, qual a sua opinião, né, sobre a comparação de modelos no exterior com o que a gente faz no Brasil? E a segunda é sobre preparo. O que você percebeu no preparo dos delegados lá de fora, né? Aquela galera que a gente encontra às vezes da Costa Rica, né? Enfim, pessoal que ganhava prêmios e etc. e tal, com o preparo que em geral acontece no Brasil de maneira geral, não só aqui na nossa casa, na Internacional, que aliás a nota de rodapé deixou de ser uma empresa já há algum tempo, né? Nós somos uma fundação, mas éramos uma empresa, né? E começamos como uma empresa. E aí, claro, essa fundação ajuda muito vamos dizer assim, a dar um escopo maior para o que de fato a gente deseja fazer, né? Que é levar um serviço útil para a comunidade, né? Mas enfim, desculpa, Lívia, pergunta longa, né? Vai lá, pode falar. Bom, obviamente, simular em Harvard e simular em Yale foram experiências incríveis. Eu aprendi muito, eu tive contato com várias pessoas e foi um grande despertar para em 2019 eu ter corrido muito mais atrás das coisas e assim, ir muito bem em todas as simulações que eu participei nesse ano, porque realmente foi um despertar, foi uma luz que eu precisava no meu caminho para entender que eu era capaz e que aquilo era possível. Mas eu acho que eu tive essa noção de que eu seria capaz justamente pelo impacto que eu tive quando percebi como eram as simulações lá e como eram as simulações aqui. Você falou justamente sobre isso em relação a qual era o preparo dos delegados e isso, e é muito perceptível a diferença porque é gritante. Os delegados, eles estão lá, mas não necessariamente eles estão lá focados no comitê e realmente dando a vida por aquilo, até porque tem uma diferença muito grande entre você ter que passar por etapas, como ocorre na simulação aqui no Brasil, em que você realmente precisa ser um dos melhores para estar nas próximas etapas e conseguir uma premiação, e você apenas ir. Então, tem uma diferença bem grande. O modelo de simulação acaba sendo muito diferente, então teve diferenças estruturais em si, mas quando a gente compara a preparação tanto dos delegados quanto das mesas, eu acredito que o nível das simulações no Brasil acabe sendo mais pesado e mais bem estruturado. Aqui a gente tem mesas que realmente estudaram, que realmente estão dentro daquele conteúdo e acabam encarnando mesmo aquilo que está acontecendo. Em Harvard e Yale eu não sentia tanto isso, era como se realmente fosse mais uma brincadeira. Aqui não, aqui a gente está dentro de um comitê, a gente tem que resolver um conflito e acaba sendo uma pressão maior, mas uma pressão necessária para a gente aprender. Os delegados são muito bons e acaba tendo uma maior competição relativa, já que não existe isso de poder ficar parado. É sempre correndo, porque sempre tem uma crise, sempre tem algum problema, a agenda está se esgotando, tem que ter uma proposta de resolução. Eu, particularmente, prefiro muito mais a estrutura e a preparação daqui do Brasil. Mas eu também não excluo a oportunidade que eu tive de ter ido para fora. Eu acredito que me engrandeceu muito academicamente e de forma de personalidade mesmo. Enfim, essa é a minha opinião. Bacana, legal. Só fechar esse comentário, Alexandre, eu volto para ti. O que a Lívia falou, eu acho muito bacana, principalmente porque às vezes a gente fica aqui com uma sensação meio que de vira-lata, né? Aquela conversa velha de sempre. Porque, não, é Brasil, os caras são Harvard, né? Poxa, eles fazem simulação há mais de 50 anos, né? Aqui a gente é jovem, né? 20 anos aí, ou seja, menos da metade, eles estão há muito mais que 50,
né? E, ao mesmo tempo, a gente, como é que se diz? O Brasil ele vem achando um formato próprio, né? Não se tornou um Ctrl-C, Ctrl-V de modelos lá fora, né? Aqui, realmente, existe um DNA bem diferenciado. Obrigado, Lívia. Foi muito importante, acho que os delegados aqui também saberem que mesmo que, às vezes, sei lá, o dinheiro pode estar um pouquinho curto, né? Não dá para encher aquelas malas de presentes, né? Mas, ao mesmo tempo, no Brasil está bem assessorado também, né? Está fazendo uma coisa legal. Emiliano, se me permite, é muito Claro. importante isso que você colocou em relação à estrutura, porque não é como se as nossas simulações fossem uma mera cópia das simulações do exterior, pelo contrário. E a gente discutiu já muito isso, eu, você, meus amigos, que é muito díspare que lá eles não seguem necessariamente o modelo ONU. É um modelo UN que eles têm, um modelo próprio e diferenciado, mas se a gente de fato está se preparando para provavelmente ser futuros diplomatas, ou se a gente está tentando estudar aquilo, será que não seria melhor a gente tentar ser o mais fidedigno possível com as condições reais? E eu sinto muito isso no Brasil. A gente tem os protocolos adotados pela ONU, a gente tem a lista, a gente tem as moções, é muito mais parecido e não fica parecendo como se fosse apenas um jogo, é uma coisa real, é uma coisa factível. Legal. Né? E só, eu acho que outra nota de rodapé ainda, Alexandre, hoje tá o dia de quebra de protocolo, né? Mas, enfim, porque vai ter, possivelmente, a galera também que está assistindo a gente, que é lá dos Estados Unidos, né? O pessoal da própria conferência de lá, e deixar claro aqui a nossa admiração pelo trabalho de vocês, né? Se não fossem vocês, de fato, né, dificilmente outras conferências teriam rolado, né? Inclusive, hoje a gente falava o próximo programa aí com a Narui, né? As simulações que começaram no Brasil, começaram na Universidade de Brasília, por conta de uma galera que viajava para o Harvard Model United Nations e tentava, vamos dizer assim, né, ver como é que e tentou montar aqui o America's Model United Nations, né? Agora, realmente é muito legal isso, porque às vezes em simulação a gente vê que existe muito essa fala de que, se uma coisa é boa, você copia. Mas se você for bom também, você não precisa de copiar necessariamente tudo, né? Você pode ter seu tempero próprio ali e fazer uma coisa bacana, né? Mas, enfim, obrigado. Desculpa, monopolizei um pouco a fala aqui, né? Alexandre, com você, meu velho. Sem problemas, Emiliano. Muito obrigado, Lívia. Convido agora o João Marcelo para fazer sua primeira pergunta. Opa, boa noite aos meus caros colegas. Já conheço todos aqui de longa data, então, aproveitando, inclusive esse gancho que a Lívia já pegou e falou sobre, enfim, como as simulações acabaram diferenciando aquela forma como ela via as coisas que a circundavam, queria já perguntar primeiro direcionado à Lívia. Se você acredita que simular alterou sua percepção sobre a realidade e se sim, como participar não só das simulações, como também do G8, né, o famoso grupo dos 8 melhores delegados do Brasil, influenciou não só na sua maneira de enxergar a realidade, como também na sua vida escolar. Bom, completamente. Eu acho que a experiência de simular foi transformadora. Não só a percepção que eu tenho da realidade, porque eu percebi que a gente pode atuar de forma muito mais macro, e é muito perceptível isso. A gente pode atuar de forma macro na sociedade. Já era acostumada a fazer trabalhos voluntários e, obviamente, é algo mais micro, então você impacta pessoas individualmente. As simulações acabaram me fazendo perceber que o mundo é complexo, mas o mundo é possível de se fazer um lugar melhor. E aí a gente começa a ver em tudo que a gente olha nos jornais ou em situações diárias que, isso pode gerar isso, que pode gerar isso, mas a resolução é essa. Facilitou muito a minha forma de pensar o mundo e também a minha forma de pensar sobre mim mesma. Eu acredito que eu fiquei muito mais confiante e acaba também me dando uma percepção de agente de mudança. É exatamente isso que eu falei. A gente atuar no campo micro é muito bom e é muito importante, mas a gente tem que ter noção também que temos um poder de atuar de forma macro e perceptivelmente as simulações me ajudaram nisso. Você perguntou... pronto, outra coisa, em relação a entrar no G8. Eu entrei no G8 no final de 2019 e fui da gestão do G8 de 2020. Para entrar no G8, você tem que, no MIB final, que é a etapa final aqui no Brasil, ser classificado como um dos 8 melhores delegados, de acordo com o seu desempenho na simulação. Daí, no ano anterior, você é classificado, no final desse ano, e aí, no ano seguinte, você tem uma gestão.
Então, participa de reuniões e organiza os clubes de simulação, simulações, S8s, e gera esse projeto educacional lindo e muito transformador. Agradeço, Lívia. Queria perguntar ao Aleixo se ainda é possível fazer mais uma pergunta. Bom, João, vou passar para a Tiffany, depois eu retorno a palavra para você. Perfeito, agradeço. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Lívia. Passo agora a palavra para a Tiffany fazer sua pergunta. Boa noite, Dade, boa noite a todos. É um privilégio estar aqui na primeira edição que a gente vai fazer. A minha pergunta, na verdade, é para os dois, porque ambos têm uma ampla experiência, como a gente pode ver. Vocês já participaram de várias simulações, vocês não são novatos, vocês sabem muito bem como as coisas funcionam, mas eu queria saber como foi a primeira simulação para vocês. Como foi que vocês descobriram essa paixão, essa vontade de querer mudar as coisas? Como vocês sentiram que, nossa, realmente você tem o poder de fazer a diferença mesmo com um pouquinho? Eu queria saber como foi essa primeira experiência para vocês. Se me permite, posso fazer minha fala? Tá bom, obrigado. Bom, a minha primeira simulação, a gente simulou crise da Venezuela. Com certeza é uma coisa relacionada aqui ao nosso contexto, assim. Na verdade, eu não tinha muito interesse, assim, político, assim. E quando eu fiz a minha primeira simulação, eu vi que eu precisava ficar mais antenado a isso, porque é uma coisa que está acontecendo ao redor do mundo, sabe? Várias pessoas estão sofrendo com esse tipo de coisa. Se pararmos para pensar, na verdade, a maioria dos temas que a gente escolhe envolve muito a situação que as pessoas estão sofrendo, sabe? E isso é uma coisa que me tocou bastante, porque eu tenho um desejo dentro de mim de talvez ajudar as pessoas, é um pouco clichê falar isso, né? Mas essa simulação me mostrou uma forma de eu conseguir fazer isso. E foi aí que eu decidi, caramba, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, eu preciso desenvolver um poder para poder fazer isso. Então, minha primeira simulação me mostrou exatamente isso, que mesmo sendo um aluno da primeira série, que quando eu fiz, há 2 anos atrás, eu ainda podia ter ideias para mudar o mundo, sabe? Eu não lembro quem foi que disse, mas eu lembro de uma pessoa muito importante falando que a gente muda o mundo com ideias, sabe? Ideias novas. E elas normalmente vêm das mentes jovens. E daí eu lembrei muito disso durante a minha simulação inteira. Eu vi que a gente tentava debater e encontrar uma solução sobre os problemas. E foi ali que nascia a democracia de verdade. Foi aí que nascia o debate, sabe? E a gente não discutia com o outro, se alfinetando. Por mais que isso às vezes aconteça, e é desconfortável isso, né? Ainda assim, a gente teve uma simulação muito limpa, plana, posso dizer assim, sabe? Então, isso foi o que me ajudou muito na paixão que eu tive pelas simulações. E acredito que é isso que fez eu me enriquecer e me apaixonar ainda mais, né? Porque conforme a gente conhece muitas pessoas, sabe? Quando você faz no seu próprio colégio, você já está habituado com o pessoal, né? Mas graças ou infelizmente essa pandemia, a gente desenvolveu os modelos online, né? E eu acho que é válido a gente pontuar isso, porque eu conheci pessoas do Brasil inteiro, sabe? Uma coisa que eu só conheceria no MIB final, também conheci. E isso me enriqueceu ainda mais, porque eu converso com o pessoal, vejo as experiências deles, simulações, eles contam também a primeira simulação que eles fizeram. Parece algo básico de todos simulando, tá? Contar a primeira simulação, isso é muito confortante, eu acho, a gente ouvir a história do outro, sabe? Eu fico muito feliz em conhecer. E eu vejo que são que nem pessoas igual eu, sabe? E isso muda completamente durante uma simulação. A gente, como a Lívia falou e o João falou, a gente ganha aqui no Brasil. Eu não sabia disso, tá? Aqui no Brasil a gente leva as coisas muito a sério na simulação. E eu agora que com a fala da Lívia eu percebo que caramba, isso eu acho que é a melhor coisa que podia acontecer, sabe? A gente não levar na brincadeira uma coisa tão séria quanto essa. E eu fico muito contente em ouvir isso, sabe? Saber que a gente está fazendo uma coisa séria e que realmente isso vai construir ainda melhor as nossas almas e, enfim, nós para o nosso futuro, né? Vou passar agora a fala para a Lívia. Então, eu gostei muito de tudo que você falou, principalmente da frase, porque é justamente isso. Na minha primeira simulação, a gente fala isso a gente falava isso, né? Porque no caso eu já estou na faculdade, mas a gente falava muito isso no InClub da minha antiga escola, de que, uma frase que eu ouvi na minha primeira simulação.
simular e brincar de mudar o mundo. E aí vamos para as duas partes, o brincar e o mudar o mundo. Primeiro sobre o brincar. Na minha primeira simulação, a gente tem que ser prático também, né? É um momento divertido. É um momento divertido da gente participar daquelas mini intrigas que tem lá dentro e perceber que o pessoal realmente, assim, pega o ar e eles têm o linguajar próprio do próprio país que estão representando, eles se sentem do país. É muito divertido a parte da Noite das Nações, que a gente tem uma amplitude cultural gigantesca. É muito divertido correr atrás das coisas, é muito divertido também conhecer novas pessoas, inclusive isso é incrível, né? Foi durante a minha primeira simulação que eu conheci muita gente que, assim, estudava comigo, eu nunca tinha falado, e acabaram sendo, assim, os vínculos mais próximos que eu tive na minha vida. Foi durante as outras simulações que eu fiz também, que da mesma forma que o Daniel, eu conheci pessoas em diferentes lugares que acabaram virando amigos, assim, muito próximos e que eu tenho muita consideração. Então, as simulações me proporcionaram isso. E a primeira, indiscutivelmente, me proporcionou isso. Se eu fui bem na minha primeira, há controvérsias, sabe? Porque é a primeira situação que a gente está vivendo, é a nossa primeira experiência. Então, tem muita coisinha que a gente não sabe, a gente fica, nossa, tá todo mundo sabendo tanto, parece que todo mundo sabe as regras de procedimento, o conteúdo, e eu não tinha estudado tão bem, eu fiquei, gente, eu fui super mal, mas não fui. Eu discuti, coloquei minha cara a tapa, fui fazer documento, saí conversando com várias pessoas, e assim, foi uma experiência completa, tanto de forma acadêmica, né, então na simulação em si, quanto das amizades que eu fiz, quanto das experiências que eu tive, fora necessariamente do comitê. Então, foi muito engrandecedor para mim. Agora, a parte de mudar o mundo, né? Que no caso essa era a parte mais da brincadeira. Agora, a parte de mudar o mundo é surreal, gente. Eu saí da simulação e me lembro assim perfeitamente. A percepção que eu saí foi completamente diferente da percepção com a qual eu entrei. Claro, eu entro com uma percepção, não saio uma pessoa completamente diferente, mas eu mudei muito em relação a como eu me portei, a como eu olhava para o mundo, a como eu enxergava as coisas. É uma diferença que eu acho que só sentindo mesmo você consegue ter. Mas foi basicamente isso. Gente, eu entrei na simulação, eu nem gostava muito de humanos, achava meio chato. Eu queria porque eu gostava disso, de experienciar várias coisas. Mas foi uma experiência surreal. A gente para de olhar para o mundo de forma superficial. Nada é superficial. Tudo é profundo, tudo é complexo, mas tudo tem resolução. Não é como se as coisas só por parecerem confusas ou sem solução que você não pode resolvê-las. Você pode, você tem esse poder e você consegue. É uma sensação muito boa e gostosa. E além dessa sensação que você sai no dia seguinte, muito provavelmente você vai estar falando decoro delegado para qualquer pessoa na sua turma. Talvez achem chato, talvez, mas você vai achar bem legal. Eu achei. Respondendo a resposta dos dois, realmente, o que a Lívia falou, principalmente, que os dois, na verdade, né? Você entra num lugar onde você não conhece ninguém no início, se for na sua escola, você já conhece algumas pessoas, com certeza, mas é uma experiência de verdade, tipo, que você se sente um diplomata de verdade. Essa coisa das outras pessoas saberem tanto as regras, saberem o que é decoro, isso eleva tanto o nível, porque você vê, meu Deus, tá todo mundo sabendo, eu tenho que saber também. Então, você tem uma pressão que todo mundo se coloca para poder participar, que é muito interessante de se observar mesmo. Às vezes eu tenho vontade de pegar todos os embaixadores e botar para eles assistirem, porque imagina só, tem gente com 11 anos que fala melhor do que muito adulto. Você vai observar isso muito facilmente, que fala com uma proficiência, um vocabulário, e é muito interessante se ver. E assim como o Daniel falou também, é incrível como agora que a gente conseguiu levar as simulações para o mundo virtual, ficou tão fácil de conhecer pessoas. Porque hoje em dia as nossas relações são assim. O tanto de gente que se nos conhece pela internet. Então agora, com as simulações pela internet, o céu é o limite, porque você pode conhecer qualquer pessoa. Muito obrigado, Tiffany. Muito obrigado, Lívia. Convido então Emiliano Alves Amorim para fazer sua segunda pergunta. Obrigado, Aleixo. Bom, o Daniel, né? Agora, o Daniel tá aí, tá voando baixo, né? Enfim, tá indo super bem em relação ao grupo de simulação.
vamos dizer assim, quando as pessoas tentam falar assim, me dá um clube aí hoje no Brasil que está como referência. Tem o pessoal lá de Criciúma que está fazendo um trabalho muito bom, né? E, ao mesmo tempo, é a partir daí, Daniel, que eu queria te perguntar o inverso, né? Porque para chegar, possivelmente, aí no topo, deve ter ajoelhado muito, né? Deve ter passado por situações difíceis. O que você acha que é mais difícil para os delegados que estão vendo a gente, que querem também abrir um clube de simulação na escola deles, né? Enfim, um clube? Qual é a parte mais difícil de poder fazer isso daí? O que às vezes pega um pouquinho para a galera já se preparar e passar por esse obstáculo? Muito boa sua pergunta, Emiliano. Na verdade, já agradeço pelo elogio que você fez ao meu clube. Isso realmente aquece meu coração, porque eu construí com todo o meu suor, de verdade, falando assim, sabe? No momento que eu saí de Brasília, a ideia foi com minhas amigas. Elas tiveram a ideia porque conversaram com o pessoal. Eu não sei, eu não lembro se conversaram com a Lívia, tá? Mas foi um que virou G8, foi uma que virou G8. E sobre o que era o InClub, sabe? A gente não tinha entendido, mas a gente gostou muito da ideia. A gente queria um projeto para nós. E a gente veio para cá, estruturamos ele e o nosso diretor, assim, ele é bem receptivo para esse tipo de coisa, sabe? Então ele falou, olha, tá na mão de vocês, ok? Só não pisem na bola. Foi isso que ele falou. Eu acho que essas palavras aí colocaram a responsabilidade nas nossas costas, sabe? E eu acho que essa coisa é o principal, assim, sabe? Responsabilidade. Na verdade é um pouco duro, sabe? A gente é adolescente e a gente talvez não queira esse tipo de responsabilidade. Já basta o colégio, enfim, essa transformação que a gente está passando. Mas é uma responsabilidade muito grande. Então, por mais que é difícil falar isso, talvez desanime algumas pessoas, na verdade, anime algumas pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas que adoram esse tipo de responsabilidade e que com certeza colocariam a cara a bater e viriam com esse projeto para os seus colégios, mas o que eu quero dizer é que a responsabilidade é muito importante, porque tinha vezes que eu realmente não estava bem, tá? Tinha dias que eu não estava bem, mas sexta-feira vai ter encontro do InClub. Eu preciso fazer alguma coisa pro pessoal. Eles estão esperando alguma coisa da gente, né? E eu vou contar uma experiência que durou, nossa, a gente movimentou até o S8 Sul inteiro para fazer isso, tá? A gente foi fazer um mock. Para quem não sabe, mock é como se fosse uma simulação pequena, assim, rapidamente, né? Só para a gente treinar um pouco. E a gente quis movimentar mais. A gente botou a Itália a metralhar todo mundo, assim, vamos dizer assim. E movimentamos um monte de coisa, fizemos notícias e deu muito trabalho. Eu e meu companheiro passamos horas, assim, na noite fazendo. Mas até hoje, tá? Foi o ano passado. Até hoje, isso é referência, porque eles ainda elogiam o trabalho que a gente fez. E isso, para mim, é muito gratificante, tá? Sabe? É um esforço que eu fiz muito, que eu me dediquei muito, e que agora eu tô sendo recompensado, sabe? De pouquinho em pouquinho a gente constrói o que a gente é hoje, né? E é mais ou menos isso que eu quero passar. Essa foi a principal dificuldade que nós tivemos. É a determinação, essa responsabilidade, que mesmo que pareça que tá tudo perdido, não tá, sabe? É uma coisa que você vai aos poucos construindo e você vai ver só lá no futuro. Então, por que alguns desanimam logo no começo? É porque eles desistem, sabe? Desistem desse caminho, acham que subir um degrau por degrau não é o suficiente. E é mais ou menos isso que eu quero destacar, sabe? Não é para desanimar. Você tá crescendo os degraus, continua. Daí tu vai ver o que você vai chegar lá em cima, sabe? Vai chegar um momento que tu fica tão concentrado em subir as escadas que tu nem vê o quanto que você já passou. E é no momento que você para e recebe um elogio que tu começa a olhar para trás. E tu olha toda a escadaria que você subiu. E é exatamente isso que torna tão gratificante fazer parte do InClub, sabe? Alguns diriam que não, mas para mim é muito isso e eu sinto muito feliz em construir isso por causa dessa determinação e dessa responsabilidade que eu ganhei, sabe? Me fez amadurecer muito, muito mesmo, sabe? Eu era um jovem e do nada eu comecei a gerir um projeto que pessoas participavam e ganhavam um certificado e colocavam essa responsabilidade de perder a timidez, de falar melhor em cima de mim. E isso me fez me crescer, fez que eu realmente deixasse de ser criança, passasse a ser mais um jovem e posteriormente um adulto. E eu tenho certeza que todos concordam com isso. Essa é mais ou menos a minha experiência e esse é o ponto que eu queria destacar. Determinação e responsabilidade são as principais... não é dificuldade, sabe? Não é muita dificuldade. É batalha que você tem que passar para
para conseguir um clube de sucesso ou um projeto, enfim, qualquer coisa, né? Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Emiliano. Convido agora o João Marcelo para fazer sua segunda pergunta. Agradeço, Aleixo. Bom, aproveitando o gancho, inclusive a excelente exposição aí que o Daniel fez, queria já direcionar uma pergunta ao Daniel. Daniel, que, enfim, como foi posto aqui, é um dos gerentes de um dos clubes mais exemplares, ou enfim, um dos mais raros exemplares de clube de simulação que a gente tem hoje no Brasil. Felizmente pude estar presente já, enfim, com o clube de Criciúma, e que tem algumas figuras aí que já estão tão famosas, figuras queridas, como o Lucas Mangrite, entre outros delegados que fazem parte ou fizeram parte do projeto. E eu queria perguntar para o Daniel, se você acredita que fazer parte do InClub, do Clube de Simulação da Internacional, já enriqueceu sua experiência em simulações oficiais e também em situações adversas da vida. E se sim, como? Obrigado. Excelente pergunta, João. Agradeço o comentário também. Eu lembrei muito, muito bem da simulação que nós fizemos juntos, fico muito feliz. Foi a minha primeira simulação legislativa e foi uma honra simular com o João. Nossa, vou fazer um breve comentário antes de responder a pergunta, que vocês, G8, enfim, qualquer G8 que o pessoal que está ouvindo vai conhecer, eles têm uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, eles têm uma autoridade muito grande, sabe? Eu, como delegado, vejo isso muito neles e simular com eles enriquece muito mais a gente. E eu já complemento com a resposta da minha pergunta, né? Porque quando nós simulamos com pessoas que já simularam mais vezes, é aí que a gente realmente vai aprender, sabe? Existem duas formas da gente crescer e se preparar para as simulações, que eu vejo assim, que é quando você está no mesmo nível dos outros delegados, e aí você repara que vocês vão crescendo juntos, vão se desenvolvendo, melhorando ao mesmo tempo, e quando você tem um padrão, quando você tem um exemplo na sua frente, sabe? O MIB final é o maior exemplo disso, porque lá tem pessoas de todos os níveis, e é ali que os menos desenvolvidos vão se desenvolver e os mais vão amadurecer ainda mais, sabe? É mais ou menos aí que eu começo a minha explanação. Um in-club, normalmente, quem gere ele, os diretores, são pessoas que já simularam, que já têm experiência e conseguem dar esse auxílio, essa mão para quem está começando agora. Isso já ajuda eles a se prepararem para uma simulação normal, porque por mais que sejam diretores, eles já estão no alto nível, sabe? A maioria dos diretores são alto níveis, conseguem simular muito bem, falam muito bem. Claro que tem exceções, mas, enfim, ainda assim são excelentes só pelo fato de estarem ali como diretores e como presidência. Então, já são pessoas excepcionais, é válido destacar isso. E, na verdade, eu já destaco, né? Qualquer um, eu recomendo fortemente que se dedique ao in-club como diretor, é muito enriquecedor. Assim, é bem diferente ser diretor e ser participante, sabe? Uma coisa é aprender, outra coisa é ensinar. E tenho certeza que todos concordam que você aprende muito mais ensinando do que só ouvindo alguém, né? E é por isso que a gente se transforma, sabe? Respondendo a sua pergunta diretamente, na simulação, como eu reparei essa mudança? Eu percebi que, como eu terminei em 2019 minhas simulações e comecei, e a pandemia já veio logo em março de 2020, as minhas simulações assim foram muito mais online, sabe? Agora que está voltando, eu estou voltando às simulações aqui, mas as minhas simulações online foi que eu reparei, porque o pessoal talvez não tivesse tanta experiência, ou tivesse, enfim, a questão é que no in-club eu tive que aprender a ensinar para eles, obviamente. E eu aprendi muito mais quanto a isso, porque, por exemplo, a oratória. Eu sou péssimo em oratória, eu comento até hoje, eu sempre erro assim, tem uma falha na dicção enorme, e ainda assim não me impediu de crescer quanto a isso, receber várias dedicações e menções e premiações, enfim. Não me impediu isso, porque eu sei que é a dedicação que vai te conseguir esse tipo de patamar, tá? Na verdade, eu já comento a respeito disso, tá? É a dedicação que normalmente te faz ser um grande... Por exemplo, nossa, eu lembro do João, dele na simulação do MIB final. Ele se dedicou em cada fala e exatamente isso que transformou ele num S8, num G8, desculpa.
E é nisso que, basicamente, a gente se constrói, sabe? A dedicação. Não importa a experiência, é isso que eu tenho para falar. A experiência, às vezes, não tem nada a ver, porque o secretariado, as pessoas que estão te avaliando, vão ver muito mais o seu esforço. E é esse esforço que é válido, sabe? Eu sei que... E o esforço não começa só na simulação, tá? É muito importante destacar isso. Começa muito antes, desde o estudo, desde dos documentos que é preciso escrever anteriormente, desde o, sei lá, responder a mensagem de algum secretariado no grupo. Eu lembro que foi comentado sobre isso numa simulação que eu fiz, que, caramba, o pessoal começou a responder muito a gente avalia isso desde o começo. Eu nunca tinha reparado nisso, mas agora que um secretariado da Internacional falou para mim, eu percebi que, caramba, eles estão pensando muito mais do que só a simulação. Eles estão pensando no antes e no depois, e como nós estamos por trás. Então, é por isso que a gente tem que se focar nisso, sabe? Não é só uma simulação e não é só um dia ou dois de simulação. É uma coisa que você vai, desde a conversa com seus colegas até com a conversa com o secretariado, tudo isso interfere para que você seja um bom delegado, sabe? Então, não é só treinar, não é só experiência, é também ter um pouco da empatia. Eu lembro que a Lívia falou ali sobre a gente defender fortemente um país, e se a gente pensar, isso é um ato de isso é um ato de se colocar na posição do outro, sabe? E isso faz a gente crescer muito mais, se colocar na posição dos outros. Eu acho que o nosso mundo hoje está muito é, individualista, vamos dizer assim. A simulação propicia justamente o contrário. A gente tem que se colocar na posição de alguém para defender, mesmo que a gente não concorde. Eu simulei como Coreia do Norte, eu tive que fazer altas explanações que eu não concordava. Ainda assim, eu estava me colocando na posição deles e tentando defender os seus ideais. E, então, eu acho que é isso. Eu espero ter respondido sua pergunta. Eu prolonguei o meu discurso. Peço perdão por isso, tá? Respondeu sim, Daniel. Inclusive, agradeço pelas palavras de carinho aí. Foram sempre boas as experiências as que tive contigo. Passo de novo ao Aleixo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Daniel. Convido, então, a Tiffany para fazer sua segunda e última pergunta. Minha pergunta agora é para a Lívia, e eu queria saber um pouquinho, porque agora adentrando um pouco mais na formalidade, vamos falar assim, eu queria saber como é que foi ser um G8 no quesito, o que você considera para ser um bom líder? Porque, querendo ou não, quando você se encontra na posição de G8, você tem que, além de trabalhar junto com os outros 7 membros, você está numa posição onde, na teoria, as pessoas têm aquela admiração, é uma meta de muitas pessoas conseguir esse cargo e tudo. Então, eu queria saber o que você considera como fundamental para você ser um líder, para você estar nessa posição que é importante? Obrigada pela pergunta, Tiffany. Então, isso era uma discussão que a gente tinha até dentro do G8, de que todos lá dentro eram líderes. E aí, como é que a gente vai trabalhar em equipe com 8 líderes tentando trabalhar juntos? Era uma grande questão. Mas, falando sobre como as outras pessoas acabam vendo o G8, eu acabo tendo uma visualização bem clara disso, porque o meu primeiro final foi em 2018 e eu fui para o meu segundo final em 2019. Em 2018 não ganhei nada, gente. Eu fui péssima na simulação, na minha sincera opinião, mas foi uma excelente experiência. E eu lembro muito bem que eu admirava muito algumas pessoas, inclusive pessoas que acabaram virando grandes amigos meus, o próprio Aleixo, o João Marcelo. Eram pessoas que eu admirava em simulação e que eu acabei ficando mais próxima deles. O que acaba acontecendo é que para você ser líder, não necessariamente você está mandando em alguém, nem na simulação, nem como G8, quando você está coordenando S8, os em clubes, mas é muito mais de direcionar de forma correta e organizar isso, porque assim você se faz ser respeitado, e assim também você faz as coisas funcionarem. Em toda organização, alguém precisa dizer, pessoal, vamos organizar isso? Qual é a opinião de todo mundo? É ouvir também. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham melhor? Certo, então vai ficar desse jeito, desse jeito, desse jeito, de acordo com o que todos preferiram e de acordo com o que é mais funcional. Então, para mim, a liderança é muito mais uma questão de organização, é uma questão de ouvir, é muito mais uma questão de fazer com que as pessoas também se sintam parte e seguros dentro daquilo que você faz, daquilo que você está liderando, do que é sobre você.
acredito que ser líder é algo até desgastante, porque não diz respeito a você, diz respeito a um grupo e diz respeito ao quanto você se dá para fazer aquilo funcionar. Porque você não vai apenas estar obedecendo algo, você vai estar planejando o que algo pode ser, o que algo pode acontecer. E isso vem antes de ser G8. Eu acredito que todo mundo, antes de ser G8, tem a experiência de liderar algo, seja dentro da simulação, porque você precisa ir bem na simulação para você acabar sendo chamado para o G8, seja na sua vida pessoal. Então, você acaba tendo experiência de liderança e dentro do G8 você percebe o que você deve fazer. E entra muito nisso que o Daniel falou em relação a exemplo. Gente, eu me inspirava muito nos G8 de 2018. Para mim, eles eram incríveis, incríveis, simulavam perfeitamente, eu continuo dizendo a mesma coisa. Assim, eu nunca simulei particularmente com os dois Joãos, com a Aleixo e o João Marcelo, mas eu já os vi em simulação. E assim, é incrível, é espetacular, eu fico deslumbrada. Então, sempre foram grandes inspirações minhas. Não sei se alguém olhou para mim e já disse, uma grande inspiração, acho que lidera, acho que faz as coisas bem. Mas você acaba fazendo um esforço para também não pisar na bola, porque isso não te atrapalha, atrapalha os outros. Os outros estão lá vendo o seu comportamento, vendo o que você está fazendo e talvez dizendo, olha, quero fazer da mesma forma. E se você acaba sendo mais uma pessoa que manda, ou uma pessoa que desrespeita, ou uma pessoa que não tem tanto comprometimento com aquilo que você está fazendo, talvez você dê esse exemplo para outras pessoas fazerem. Então, também entra responsabilidade em liderança. Você está em um lugar que talvez as pessoas estejam dizendo, quero ser dessa forma, ou quero agir dessa forma em simulação, quero agir dessa forma em organização. E se você pisar na bola, provavelmente a pessoa também pode pisar na bola, e isso acaba sendo uma grande bola de neve para sonhos ou projetos não se concretizarem, e é bem triste quando não se concretizam por algumas falhas. Ou seja, tem uma leve pressão para você também ser o melhor possível e dar o melhor de si. Mas eu acredito que seja gratificante. Líderes que eu conheci, que foram meus amigos, fizeram muita diferença na minha vida e de como eu sou. Não sei se talvez eu faça muita diferença na vida de alguém, mas é muito bom a gente estar sempre atento aos nossos passos, para se a gente for e a gente não souber, também darmos o melhor exemplo possível. Muito obrigada, Lívia. Eu, sinceramente, eu já tinha ouvido seu nome antes, e eu vou falar por mim que, olha, eu sempre te achei uma pessoa fantástica, pelo menos pelo que eu vi, já considero uma líder mesmo, assim, vou falar por mim, porque eu tive a honra de simular com os dois Joãos, no caso. E, realmente, eu acho que a gente acaba por desenvolver modelos, assim, a gente vê quem são as pessoas que realmente estão se dedicando, e a gente quer, assim, estar perto, porque eu acho que conhecimento a gente acaba convivendo para poder estar aprendendo. Então, eu concordo muito com você, de verdade. Eu agradeço muito pela sua resposta. Com você, Aleix. Muito obrigado, Tiffany. Muito obrigado, Lívia, também pelas palavras. Tenho certeza que as duas são grandes líderes e exemplos para muitos. Queria já aproveitar esse gancho para agradecer a todos pela presença, a Lívia e ao Daniel por terem topado esse desafio, ao Emiliano, ao João Marcelo e à Tiffany por estarem aqui conosco como entrevistadores. E este foi o Insider Nuance, o podcast da Fundação Internacional de Negócios. Espero vocês no próximo programa e até logo.